Louvado seja Deus, amém? Já estamos presentes aqui, eu já me encontro na tribuna, aleluia, para falar do amor de Deus. Você que estava até agora esperando o momento de nós entrarmos aqui ao vivo contigo, aleluia, creia que o Senhor está presente, não somente aqui nesta congregação, mas onde quer que você esteja, amando o Senhor, o alcançará. Quem crê assim, dá glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Você já falou com Deus? Você já orou com Deus? Se você ainda não falou, se você não orou, não conversou com Ele, eu te convido nesta noite para falar com Deus nesse exato momento. Feche os teus olhos, aonde quer que você estiver. Se você estiver dirigindo, pare se puder um pouquinho e preste atenção na oração, e até mesmo fale com Ele o que está triste o teu coração. Diga para Ele o que está acontecendo. Ele tem a saída para o teu problema. Mas se você estiver em casa, no seu apartamento, na sua casa, onde quer que você esteja, pare também um minutinho. Vamos falar com aquele que tudo pode, aleluia. Assim como disse a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui nesta noite para te dar vitória. Vamos começar a falar com Ele. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, estou aqui, Senhor, meu Deus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Papai, eu te peço, visita, meu Deus, o irmão Daniel, Senhor, a qual está desenganado da medicina, mas, meu Deus querido, ele disse que nesta segunda-feira, meu Deus, ele ia se internar para fazer esta cirurgia. Seja o médico dos médicos deste Senhor, meu Deus, eu disse que eu iria orar, que eu iria apresentar esta vida. Eu não conheço, foi a primeira vez que eu vi, mas o Senhor já conhece ele, até mesmo antes dele nascer, antes dele ser gerado no ventre de sua mãe. O Senhor já conhecia, o Senhor já sabia tudo a seu respeito. Traga a cura, traga a libertação, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem para pular, declarar que a sua me anda. Eu sei que o Senhor tem poder para curar o câncer. Cura o câncer, meu Pai querido, deste Senhor. Meu Pai, entrega, meu Deus, a bênção. Entrega, Senhor, a vitória, meu Pai. Nesta noite é que lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos com a certeza da resposta. Meu Deus, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, meu Pai, para que haja mudança, Senhor, nas nossas vidas. Fala, Senhor, de uma maneira tremenda e poderosa. É que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Amém. Vamos abrir, a minha Bíblia já está aberta, mas abre a sua também. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 12 até o 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 até o 15. Tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Deus se faz presente, né? Neste santo lugar. Aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, aleluia, nós vamos ler para a glória de Deus, amém? E aproveitando, hoje é o 4º dia da campanha que traz por título As bênçãos do Monte Gerizim sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o 14. Vamos procurar o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 e até o 15. Aleluia! E nesta noite, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi
tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus, vamos lá, dos seus maus exércitos, caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Por gentileza, agora abre o livro de Ageu, capítulo 2. Está bem quase lá no finalzinho do Velho Testamento. Ageu, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5. Louvado seja Deus, amém? Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5, quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos fazer a leitura, diz assim, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Podeis nos assentar, amém? Você sente com alegria, mas se sente dando glória a Deus, mas tem glória a Deus com gosto, mas com vontade, amém? Porque Jesus, Ele habita em nosso meio. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele. Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia, vamos aprender mais de Deus aqui nesta noite, amém? Quem está preparado para aprender ainda, glória a Deus. É tão bom aprender, não é verdade? O tema aqui desta noite é o seguinte, presta atenção aqui. O avivamento espiritual. Vamos repetir comigo? O avivamento espiritual. E quem não precisa de ser avivado, amém? Querida igreja, o tema... Aviva a tua obra, amém? É um chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus, amém? Vamos lá, nós lemos lá o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que eu creio que a gente até sabe de cor, mas vamos repetir de novo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos falar aqui uma verdade aqui para todos nós aqui nesta noite. Querida igreja, eu e você, os ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus, precisamos humilhar. Embora nós não gostamos, mas precisamos, amém? Humilhar-se diante de quem, pastora Patrícia? Humilhar-se diante de Deus e buscar a face de quem? Buscar a face do Senhor. De que maneira? Em oração. Somente isso? Não. Precisamos se converter dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes. Aleluia. E também do que precedem o avivamento espiritual. Eu e você precisamos buscar mais a Deus. De que maneira?
com mais fervor. Precisamos só isso? Não, precisamos buscar mais a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento que você vai procurar e não vai encontrar. Aleluia, quem está entendendo aí da glória a Deus? Precisamos nessa noite clamar a Deus por avivamento, amém? Eu e você precisamos, amém? O tempo todo. Por que eu estou repetindo isso? É porque nós estamos precisando buscar Deus. Não se vê mais isso em nosso meio, irmãos. Aleluia. Muitas vezes eu sei que louvar a Deus é uma delícia, louvar a Deus é alegrar o coração do Pai, mas estamos precisando buscar mais a Deus. De que maneira? Em oração. Aleluia. Buscar a Deus de todo o coração. Não é superficial. Tem que ser de que maneira? De todo o nosso coração. Quando você busca de todo o coração, traz a promessa de encontrá-lo. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos encontrar o nosso Deus. Nós vamos encontrar o nosso Pai. Amém? Precisamos buscar o Senhor também para as nossas vidas. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Coisa linda, né? Nós vamos entrar aqui na ministração, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Querida igreja, o avivamento é uma necessidade. Não sei se vocês estão entendendo. É uma necessidade da igreja de Cristo. Ao longo de sua história, quando você começa a ler, você vai entender do que eu estou falando. Aliás, querida igreja, a indiferença, amém? E também espiritual, sempre estiveram presentes como obstáculo, tá? Ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Qual nós precisamos buscar, irmãos? Porque é um obstáculo. Tem pessoas que têm dificuldade de buscar. Mas hoje nós vamos aprender com o Senhor. O chamado, querida igreja, das escrituras e também do aquebrantamento e também do poder de Deus. Amém? Teremos aqui nesta noite algo todo especial que o Senhor já preparou para mim. Ele já preparou para você aqui nesta noite. Por quê? Porque Ele quer que você se achegue mais a Ele. Amém? Primeiro, a primeira coisa que Ele quer, Ele requer de mim e de você, objetivo. Você saiu lá da sua casa, não só foi para passar o tempo aqui, você saiu lá da tua casa, porque você tem um objetivo aqui nesta noite. Número 2, conceituar o avivamento. Número 3, sabe, precisamos de condições de avivamento espiritual. Justificar a necessidade, querida igreja, de um avivamento espiritual. E precisamos também estar motivados. O que está faltando hoje em dia, motivação. Por quê? De retornar aos princípios bíblicos, irmãos. Se você vê as igrejas hoje, principalmente no culto de ensino, seja na escola dominical, seja lá no ciclo de oração, o povo já não vai mais. Nós temos que retornar aos princípios bíblicos que caracterizam a igreja primitiva, e deve ser uma busca constante. Não é só quando tem desejo, não é só quando tem vontade. Isso passa por viver uma vida cristã com mais fervor espiritual, amor a Deus pelas pessoas e também pela Bíblia, que é a palavra. Presta atenção aqui nessa noite. Como está o seu nível de relacionamento com Deus? É uma pergunta, responde para você mesmo. Como está o seu nível de relacionamento vivo com Deus? Aleluia! Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus, Ele quer falar conosco, irmãos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém? São lições que nós vamos aprender. É estudando a Bíblia que nós vamos adquirir sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Precisamos aplicar, irmãos, tudo aquilo que ouvimos e lemos. Amém? Tem gente que só ouve, mas não aplica. Vai viver a vidinha de sempre, todo dia a mesma coisa. Precisamos buscar avivamento. São condições para acontecer, afirmar a necessidade hoje. Então precisamos estimular os amados irmãos que estão aqui e aqueles que ficaram em casa. Aleluia, para buscar o Senhor. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus.
Então vamos aprender aqui o avivamento espiritual, o quanto ele é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e cumprimento da missão integral da igreja no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Esse fenômeno espiritual, querida igreja, aleluia, é a condição primária que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus Cristo a cada criatura, e assim constataremos, irmãos, o avivamento que tanto nós esperamos, amém? O avivamento espiritual, mais do que os movimentos ocasionais, uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Mas talvez você esteja perguntando aqui nesta noite, mas pastora Patrícia, então o que é então avivamento espiritual? Deixa eu explicar para vocês. Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início, querida igreja, quando o Espírito Santo, ele encontra espaço no coração de uma pessoa. Tem espaço no teu coração aí para Deus? Tem espaço aí no teu coração para o Espírito Santo? Seja, sabe, aqui na igreja, ou em grupo, ou quem seja numa cidade, quem sabe numa nação, assim como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e mais ainda, uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para Jesus, que possa transformar a realidade espiritual, e dessa forma, querida igreja, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. É isso que Ele quer fazer em mim, é isso que Ele quer fazer em você. Ele quer transformar as nossas vidas. Glória a Deus. Há pré-condições, querida igreja, para o avivamento. A Bíblia nos mostra, dizendo que uma situação de crise espiritual ou moral, presta atenção aqui, pode ser pré-condição para o avivamento. E Deus disse ao rei Salomão o seguinte: se eu cerrar, lembra que nós lemos lá, versículo 3, você está com a Bíblia aberta e continua lendo comigo. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, segundo as Crônicas 7:13. Aqui, querida igreja, está dizendo que eles estavam em quê? Uma delicada crise. E quem é que não está passando crise? Quem será que ainda vai passar por crise? Aqui estava dizendo que a crise estava delineada, irmãos, em termos climáticos. Entretanto, presta atenção que ela também, e pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Eles estavam passando por crise. Crise. E quem é que não passa por crise? Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Vamos lá para o definido do avivamento. Então, o avivamento pode ser definido como o retorno do princípio que caracteriza a igreja primitiva. Deus, ele quer de volta a igreja primitiva. Já não vê mais a igreja primitiva no repartir do pão, da união. Aleluia. O retorno da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Hoje você vai lá nas igrejas, você não vê mais o povo levando a Bíblia. Eles levam o celular, não sou contra o celular, para quem tem problema de vista, ajuda muito, né? Aumentar o grau. Mas eles levam só o celular, mas não levam a Bíblia. E a Bíblia, irmãos, é como a nossa única regra de fé e prática, o retorno à oração, porque o povo não quer mais orar, o povo já não tem mais desejo de orar, o povo já não tem mais desejo de falar com Deus. Aleluia, Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você aprenda mais de Deus. Então, quais são as condições para o avivamento espiritual? Primeiro, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Qual que é o primeiro? O medo. E quem é que não tem medo quando está passando por uma crise? Segundo, a revolta. Quem é que não fica revoltado quando não entende o trabalhar de Deus? Terceiro, pessoas que blasfemam contra Deus e também o próximo. Desespero. Quem é que não fica desesperado quando a crise chega? Que mais?
tentativa de tirar a própria vida. A gente tem visto nos últimos dias, irmão, quantas pessoas se suicidando. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Deus, Ele quer mudar a minha, Ele quer mudar a sua vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus e sararei a sua terra. Vemos nesse versículo, querida igreja, algum aspecto importante que antecede o avivamento espiritual. Número 2, humilhação diante de Deus. Querida igreja, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos pedir para o seu Senhor, precisando de soluções efetivas. Aleluia. A humilhação diante de Deus não é humilhar diante de homens, é humilhar diante de Deus. É a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer na minha e na sua vida. Que ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não a homens, a Deus. Número 3, querida igreja, orar. Hoje Deus falou muito a respeito de oração, buscar a face do Senhor. Sim ou não? Sem oração, querida igreja, não há avivamento. Sem a disposição do crente para buscar a face do Senhor, não haverá avivamento. Livro de Salmos 143, versículo 1, 84, versículo 8. O avivamento tarda e não chega. Querido, nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Irmãos, é triste, é lamentável quando tem culto de oração, o povo sobe, o povo, sabe, se dispersa as ovelhas. Mas ele só encontra a solução para os problemas aonde? Na oração. Aleluia. Glória a Deus. Na oração. Aleluia. Querida igreja, precisamos praticar a oração. E principalmente as orações devocionais. Amém? Precisamos perseverar em oração. Por que precisamos perseverar? Não é porque nós acabamos de orar agora, de falar com Deus, que já tudo vai ser solucionado. Precisamos de quê? De perseverar. Perseverança em orar com propósito, determinado período de tempo. Irmão, você precisa ter propósito. Não é só orar, jogar palavras para o alto, para cima, não. Precisa do quê? De propósito. Amém? Determinados períodos de tempo. Que tempo? 7 dias, 21 dias, um mês. Podemos estipular muito mais aqui. Amém? Precisamos de perseverança em orar, com propósito, determinado período de tempo. E além de orar, querida igreja, temos que suplicar. Suplicar e buscar a face do Senhor. Amém? E perseverar mais e mais e mais para quê? Para receber. Receber o quê? De Deus. Amém? Nós não viemos aqui buscar de homens, nós viemos buscar de quem? De Deus. Nós viemos aqui buscar uma resposta, sim ou não? E quem dará essa resposta? Não sou eu, é quem? Deus. A resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante, querida igreja, é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Número 4, conversão sincera dos seus pecados. Amém? Vamos repetir o versículo que está escrito lá. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Não pode haver avivamento. Sem confissão de pecado. E uma coisa, irmão, nós vamos aqui na igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer o quê? Pedir perdão dos nossos pecados. Nós só fala assim, ó, Jesus, perdoa os meus pecados. E já passa para outra oração. Não, nós temos que falar que pecado é esse. Ué, não existe uma pessoa melhor do que você para conhecer você mesmo. Para falar, Senhor, hoje, Senhor, eu falei palavra que machucou fulano.
Ah, Senhor, hoje eu virei, Senhor, meu rosto a fulano. Ah, Senhor, hoje minhas mãos fizeram isso, meus pés me levaram para onde não era para ir. Nós temos que confessar, amém? Tem que ter confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus, querida igreja. Eis uma advertência tão séria, presta atenção aqui. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Livro de Salmos 66, versículo 18. Irmãos, se eu atender a iniquidade, que é iniquidade? Pecado no meu coração. Se tiver pecado dentro do meu coração, o que vai acontecer? Deus não me ouvirá. Deus não vai me ouvir. Número 5, um caminho preparado. A crise, querida igreja, pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nós humilharmos, amém? Diante de quem? Diante de Deus, aleluia. Se você, seus ouvintes, buscarmos mais a face do Senhor, de que maneira? Em oração. Se decidimos nesta noite, firmemente, confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos, o que vai acontecer? Então o caminho estará livre para o verdadeiramente avivamento espiritual. Verdadeiramente vai estar livre para que aconteça o verdadeiro avivamento espiritual. Ora, nós aprendendo aqui nesta noite, as condições para o avivamento espiritual passa por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração, busque a face do Senhor, arrependimento dos pecados. Aleluia. Número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual, irmão, de Judá. Amém? Por causa da desobediência de Judá, querida igreja, o profeta, ele alertava a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Irmãos, coisa que eu vejo, o povo tem dificuldade de ouvir e de obedecer. O Senhor falou que ia destruir a nação, mas o povo não ouviu. A destruição do templo e morte foi ignorar a voz, e o povo foi levado para onde? Para cativeiro. Para que local? Para a Babilônia. E o templo foi o quê? Destruído. Além disso, querida igreja, 1/3 deles morreu de fome, porque estava em crise. Que mais? De peste, porque estava em crise. E ao passo que o outro terço morreu, sabe de que maneira? Por espada. Depois você pode ler lá na sua casa, livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 12, 24, 1 e 2, Jeremias 38, 17. É sério que Deus está falando aqui conosco. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós o exílio não era boa, querida igreja, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Quantas pessoas que não sentem mais o desejo de buscar o Senhor? Porque a Bíblia mesmo diz lá, dizendo que a vida espiritual do povo após o exílio, ou seja, eles sofreram muito, não é? Já estava falando após. Não era boa, pois eles não sentiam a falta de um lugar de reunião para adorar o Senhor por meio do profeta. Profeta Ageu, querida igreja, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruiu. Então, irmãos, tem pessoas que não sentem mais desejo de estar como nós estamos aqui nesta noite, buscando a presença de Deus. Não tem. Deus levanta homens para realizar a obra. Fique tranquilo, se um parar, se um desistir, Deus ele vai levantar outros no seu lugar para realizar o quê? A obra. O povo pós o exílio, querida igreja, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Quantas pessoas não dão valor à casa do Senhor?
E a Bíblia diz que após a repreensão divina, Deus levantou o quê? Homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, que era o governador, Josué, que era o sumo sacerdote, e o resto do povo. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Então, a Bíblia, ela revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Vou repetir de novo. Deus está com aqueles que trabalham segundo o seu propósito. Então, você está trabalhando segundo o propósito de Deus? O desejado das nações, igreja, e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo. E hoje Deus está clamando aqui nesta noite, para você se levantar para construir. E não é fácil construir, não é? Aquilo que já foi derrubado, aquilo que já foi destruído. Aleluia. Mas Deus está chamando, convidando para se levantar, para construir segundo o templo. E por intermédio do profeta, Deus descreveu como séria esse avivamento espiritual. Deus, Ele quer fazer esse avivamento dentro de nós. Diz lá no versículo que nós lemos: e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda, nós já lemos, no começo do culto. Deus usa, querida igreja, a Ciro para libertar o povo do cativeiro. Deus sempre vai levantar alguém para livrar as pessoas que estavam em cativo. Aleluia. Ciro, querida igreja, não era o filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. Amém? Mas ele foi levantado pelo Altíssimo, ou seja, Deus, ele levanta, ele usa quem ele quer para executar os seus planos e libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. Querida igreja, a promessa de Deus a Ciro foi tão importante naquela época. O papel de Ciro, querida igreja, que o Senhor nos chamou de seu ungido. Olha que coisa linda. Foi chamado por quê? Do seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes, aleluia, mas tão grandes, que só foram vistas, querida igreja, em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus divinos propósitos. E nesta noite Deus está chamando você que está me ouvindo aqui nesta noite, aleluia, para o seu propósito. Aleluia. Ciro, querida igreja, ele liberta Israel do cativeiro. E logo no início do seu reinado, o rei Ciro, aleluia, ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias, querida igreja, que anunciavam o fim do cativeiro. Deus, nesta noite, quer anunciar o fim do cativeiro. Aquelas pessoas que estão presas e que não conseguem fazer nada se Deus não o libertar. Aleluia. No ano 1 de Ciro, de 538 a.C., querida igreja, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. E você também que está ouvindo, você também vai cumprir segundo o que Deus colocou no seu coração. Quem pode dar glória a Deus? A conclusão do templo, querida igreja, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, leva o israelita a voltar em Jerusalém. Tem pessoas que estão me ouvindo. Deus vai permitir você voltar para a origem do seu lugar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele leva o israelita a voltar a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, como diz lá no livro de Esdras, capítulo 4, do 1 ao 5. O templo, querida igreja, se encontrava em ruínas. Não ia ser tão fácil novamente levantar novamente se a mão de Deus não estivesse com eles. Com a bênção de Deus, irmão, foram reconstruídas porque a mão de Deus estava sobre eles.
Aleluia, glória a Deus. O segundo templo, ou seja, a segunda casa foi concluída, querida igreja. Assim houve um grande avivamento como consequência de intervenção de Deus na história de Israel. Aleluia. Número 3, a necessidade de avivamento espiritual, querida igreja. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio do verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, vou repetir de novo, infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma, como que eu posso dizer, meio espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, querida igreja, eu creio que presenciamos o crescimento da frieza. Estamos vendo frieza na vida dos cristãos. Estamos vendo a mornidão, pessoas mornas por dentro, espiritual. Sobre os seus corações de um povo, de uma igreja local. Há lugares que na igreja, em décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas eram elevados. Nos últimos anos, esse percentual vem cada dia mais caindo, e hoje há muitos fechamentos de igreja e uma realidade. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Conclusão para nós terminarmos aqui. E quando o povo de Deus, querida igreja, se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Deus quer reacender a chama dentro de ti, dentro do seu coração. Se for preciso, Ele fará. Ele usará uma crise que você esteja passando, vivenciando, e por isso usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, querida igreja, a fim de falar no seu coração. Você sabe, irmãos, quando nós estamos em crise, Deus nos leva para o deserto. É só lá no deserto que Deus ele pode estar falando ao teu coração. Amém? Oséias capítulo 2, versículo 14. E a sua exigência, porém, é que o seu povo humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por causa do horário, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos já estar recebendo aqui, aleluia, o pastor William, que vai estar ministrando a Santa Ceia ao Senhor. Amém? Eu tenho certeza que esta noite será uma noite de bênção, uma noite de vitória, e Deus reacenderá a chama viva nos nossos corações aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui dentro, eu não sei o que é que você está questionando a Deus, o porquê que há tanto questionamento, se Ele quer apenas uma coisa só, que você busque a presença dEle, incessante, sem cessar. Deus, Ele quer que você se achegue a Ele, e Ele chegará a vós, e você sentirá a presença dEle, e sentirá a presença do Espírito Santo, aquecer o teu coração. Se você já fala em línguas, Deus ele vai renovar isso dentro de você. Se você não é, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo, receberá os dons mais excelentes do Espírito Santo, e será uma bênção nas mãos de Deus, e Deus te levantará para fazer uma grande obra, uma linda obra aqui nesta terra, porque o nome do Senhor é já, e Ele já quer fazer a grande obra na tua vida. Você que está sem força para se levantar, para se reerguer, olha o Senhor entrando dentro do seu lar, olha o Senhor entrando dentro da tua casa. Não se desespere, não se preocupe. Eu sei que muitos estão em casa porque estão machucados, porque ouviu palavras que machucaram o seu coração, foi repreendido por alguém e já não tem mais alegria de voltar para a casa do Senhor. Mas o bom pastor está indo dentro da tua casa, dizendo que há necessidade de ter um avivamento na sua vida, no seu coração, e tudo será novo, porque Ele te chamou pelo teu nome, e tu é dele, você pertence a Ele. Não adianta fugir do teu chamado, não adianta você fugir do teu ministério, porque Deus te vê e Deus te alcança aonde quer que você estiver. Você tem a marca de Cristo, você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, e não tem como
tudo Ele sonda, aleluia, grande obra Ele fará, porque a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Tudo aquilo que Ele roubaram de você, o Senhor restituirá. Você está em crise, mas será um tempo de abundância na tua vida. Aquieta o teu coração, aleluia, saber que o Senhor é Deus. Não é momento, aleluia, de jogar tudo para o alto, é momento de segurar nas mãos o mestre, dizendo: Senhor, me dê força, me fortalece, me enche do teu Espírito Santo, me enche da graça, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, Senhor, porque eu preciso de Ti, a minha alma necessita de Ti, minha alma anseia por Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, verdadeiramente eu estava precisando de orar, porque nem orar eu consigo, nem se no momento, Senhor, que eu estou na igreja, meu Deus, eu faço milhões de coisas, mas menos abrir a minha boca para falar com o Criador. Senhor, eu não tenho força, Senhor, de falar contigo. Eu preciso desse avivamento, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa unção, eu preciso dessa virtude, Senhor, para que eu tenha prazer de vir na tua casa, meu Deus, e ser cheio pelo teu Espírito Santo e voltar para o meu lar e voltar para a minha casa, abençoado por Ti, Senhor. Derrama avivamento, Senhor, sobre a tua igreja. Se você pode falar em língua, fale em língua, fale em mistério com Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, recebe o batismo, recebe o batismo, recebe a graça, recebe a unção, recebe o poder. Recebe aí, você vem em busca de poder, de força, e a continuar caminhando. Recebe aí, recebe o poder, recebe a unção, recebe a virtude, recebe a graça. Oh, meu Deus, que coisa linda, que coisa gostosa é falar contigo e sentir a tua presença, e sentir o teu Espírito Santo. Recebe, Senhor, a nossa humilde oração. Aqui te pedimos e te agradecemos com a certeza da resposta. Amém. E graças a Deus. Você é o escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. E quando Deus escolhe, aleluia, está escolhido. Se Deus escolhe, está escolhido para ouvir o nome santo do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.